Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bem? Meu nome é Fábio Simões, sou instrutor do Senai Conde José Vicente de Azevedo, Senai Ipiranga, onde eu leciono lá parte automotiva. Nossa palestra hoje aí vai tratar a respeito do câmbio CVT, né? Veículo chegando para vocês aí, reparadores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa caixa de transmissão. A CVT, né? Transmissão continuamente variável, onde eu não tenho, né? Eu não percebo aquela troca de marcha, ela varia continuamente a sua relação, né? Pela sua forma de tração, onde eu tenho uma cinta, duas polias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês aí no mercado reparador. Antes de falar sobre a transmissão, eu tenho que falar um pouquinho sobre o acoplamento, né? Ou falar um pouquinho sobre conversor de torque, que é o que faz a ligação do motor com a transmissão. Tá? No nosso caso, eu tenho aí uma bomba e uma turbina. A bomba seria a parte acoplada no motor e a turbina a parte acoplada na transmissão. Onde o fluxo de ar gerado pela hélice aqui ou pela palheta, né, que está ligada ao motor, vai gerar um acoplamento por fluido, né, aqui no caso o ar, que vai incidir na turbina. E essa força hidrodinâmica aqui vai fazer com que essa hélice entre em uma rotação igual a essa? Não, um pouco menor, mas fazendo com que ela seja transferida para dentro da transmissão. Onde eu tenho a minha embreagem, nosso conversor de torque. Onde eu tenho a bomba, um estator, ou também conhecido como reator, e eu tenho a turbina e a carcaça. Ou quem já desmontou, né, ou tirou uma transmissão, a carcaça e a bomba são soldadas entre si, que é feita a ligação lá na placa de arrasto, conhecido vocês como volante do motor. E a turbina fica acoplada no eixo de entrada da transmissão. Tudo bem? E aqui dentro fica cheio de óleo. Cheio de óleo? Não, né? Então uma metade aí, né? Veículo parado, o óleo está em repouso na parte inferior. Quando eu dou partida no veículo, essa bomba junto com a carcaça entra em rotação, fazendo o quê? Uma força centrífuga. E esse óleo vai ser direcionado aonde? Na turbina. E essa turbina vai transferir esse movimento para dentro do câmbio. Por isso, pessoal, que tanto na transmissão automática quanto CVT, mesmo com o veículo engatado e eu pisando no freio, ele não morre. Por quê? Eu não tenho acoplamento mecânico, eu tenho acoplamento por fluido. Por isso que ele não morre. E por que ele vai chamar conversor de torque? Porque o estator aqui em baixa rotação, ele vai direcionar esse fluido na extremidade da turbina, gerando maior torque, fazendo uma multiplicação de força. Essa força multiplicada transmitida para dentro da transmissão. Quando eu dou a partida no veículo que a bomba já entra em funcionamento, essa bomba, que é do conversor, está acoplada também dentro de uma bomba dentro da transmissão. Então já começa a gerar fluxo de óleo dentro da transmissão, que esse fluxo vai passar para dentro do conversor e dentro das galerias internas da transmissão. Primeiro estágio, onde eu vou ter ele em baixa rotação. O meu fluido, né, da bomba vai ser direcionado na extremidade. Então estou lá parado no farol, freio acionado. Quando eu tiro o pé do freio, eu vou acionar na parte superior, fazendo multiplicação de torque. Conforme essa rotação vai aumentando, essa multiplicação não precisa continuar, ela pode ser reduzida. O fluido vai mudando. Quem que faz essa alteração? O estator. Em baixa rotação ele não gira. Em alta rotação ele começa a virar junto com o conversor de torque, tudo junto. Aí a multiplicação é reduzida. Quando essa multiplicação, essa força,
essa rotação da bomba está quase junto com a rotação da turbina, eu tenho um outro sistema que é acoplado. Segundo estágio de funcionamento, né? Onde o reator vira junto. E o meu segundo estágio, depois eu volto aqui. Eu vou aplicar quem, pessoal? O lock-up. Esse lock-up é onde eu elimino o acoplamento hidrodinâmico e faço um acoplamento mecânico. Então, em baixas rotações, em médias rotações, o fluido vem dessa parte, acionando a turbina. Passa por trás, enche todo mundo. Quando ele chega a determinada rotação, eu tenho uma solenoide dentro da transmissão que vai eliminar essa pressão que vai vir dessa parte, fazendo a pressão aplicar exatamente aqui, acoplando essa placa aqui com a carcaça, onde eu elimino o efeito de acoplamento por fluido. Aqui eu tenho o reator, né, o estator, né, então, em baixo giro, baixa rotação, a diferença de RPM entre a turbina e a bomba é grande, o estator produz uma mudança na trajetória. Então, quando ele não vira, a trajetória do fluido é alterada. Para quê? Para jogar o fluido lá na extremidade da turbina. E quando as velocidades são semelhantes, o estator começa a virar junto e não tem mais mudança de sentido. Então, o fluido é direcionado ao centro da turbina. Se direcionado ao centro da turbina, ele não tem mais multiplicação de força. E aí é onde vai chegar a rotação, que vai ser aplicado o lock-up. E essa é a parte que eu tenho de transmissão de força para dentro da transmissão. Dentro da transmissão CVT, eu ainda tenho um sistema planetário. Se alguém aí já mexeu com transmissão automática ou com motor de partida, conhece esse sistema. Onde eu tenho lá um porta-planetário, uma coroa ou anelar, uma solar e um peão ou planetária. Só que na CVT, esse sistema só tem uma única função. A função desse sistema é simplesmente fazer a marcha reversa. Só fazer a marcha ré. Fora isso, não tem mais função. Ele não faz marcha à frente, não. Ele só faz a reversão de marcha, tá? Porque as minhas polias viram no mesmo sentido, só que eu tenho que fazer a reversão para virar ao contrário o pinhão. E aí a parte interna da transmissão, onde eu tenho duas polias e uma correia de aço ou cinta de aço. O grande diferencial de uma transmissão CVT, pessoal, é justamente esse contato polia e cinta, que a minha grande tecnologia aplicada é o fluido, onde o meu fluido, presta atenção, o meu fluido, ele tem que permitir a lubrificação e ao mesmo tempo permitir o atrito. Porque eu não posso ter contato metal com metal. E se alguém já viu uma transmissão dessa aberta, viu que a polia é extremamente acabada, extremamente lisa. E a cinta também tem um acabamento. Então esse meu fluido tem que ser o especificado, é lógico, não, mas tem que ser de alta qualidade, de alta tecnologia, justamente por causa disso. A pressão aplicada da cinta nas polias é muito grande. Porque imagina, eu tenho uma polia lisa, onde eu tenho uma cinta que tem que fazer a transferência de força. Então eu preciso de um óleo ali que por gerar pressão, ele tem que me gerar o atrito e manter a lubrificação. Então a parte fundamental da CVT é o fluido. Então o fluido é extremamente importante. Lógico, né? Esse ângulo que eu tenho aqui, a gente vai falar, né? Também é importante. As pressões, as variações. Mas a parte fundamental aí do fluido é de extrema importância. Na minha cinta lá eu tenho os bloquinhos de aço. Eu tenho aproximadamente aí numa cinta completa 430 bloquinhos de aço. Essa cinta é desmontável. Tá? Anéis de aço.
E nela ali, com a polia e o bloquinho aqui, eu tenho um ângulo total de 22 graus. Cada ângulo aqui tendo 11 graus. Esse ângulo é de extremamente importância porque a angulação é que me faz o atrito, a aplicação, a força. Quando a polia abrir e fechar, que ela fizer o movimento de relação de marcha, essa cinta tem que subir e descer aqui dentro dessas polias com uma facilidade. Por isso que eu uso esse ângulo aí de 11 graus. Se, por um acaso, o meu fluido estiver degradado ou já com a sua vida útil no tempo, e eu tiver esse contato desse bloco com essa cinta aqui, marca na hora e eu começo a ter ruído na transmissão. A minha relação de marcha, onde eu tenho lá polia primária, polia secundária. Quando a polia primária tiver totalmente aberta e a polia secundária vai estar totalmente fechada. Relação de marcha é igual a todo mundo, R2 por R1, ou movida pela motora. Se eu tenho uma relação dessa aqui, eu tenho o quê? Uma relação de torque ou de potência? Eu vou ter uma relação de torque, Porque o centro do meu eixo, a cinta está mais sólida, então eu teria aí uma primeira marcha. Então na secundária, que seria aí a movida, a cinta vai estar lá na sua extremidade, a polia totalmente fechada e a segunda polia aí totalmente aberta. Ou eu teria uma ampliação, Uma marcha aí, A rotação de entrada é menor que a rotação de saída. Tá? Aí eu tenho a variação aqui da polia, Totalmente fechada, totalmente aberta. Quem que faz essa abertura e fechamento? São o mecanismo de mudança. Lá dentro da transmissão eu também tenho um corpo de válvulas, igualmente eu tenho transmissão automática. Só que no meu caso aqui eu tenho as minhas válvulas gavetas e eu ainda tenho um motor de passo, que é controlado eletronicamente pelo módulo. Esse motor de passo vai fazer o quê? A variação da minha válvula de controle de proporção. O que é esse controle de proporção? É justamente a relação de marcha. Nós não sentimos a variação da transmissão de marcha, primeira, segunda, terceira marcha, justamente porque eu não tenho engrenamento, Eu tenho só abertura e fechamento de polias. Essa abertura e fechamento de polias é onde eu não tenho o quê? Aquela percepção de troca de marcha. Mas eu tenho o quê? A variação de relação. Como a polia vai abrindo gradativamente ou fechando gradativamente, eu vou ter as relações de marcha. Então, basicamente, eu vou controlar pela válvula de proporção e eu vou ter o quê? A válvula secundária. Onde, se vocês perceberem, na polia primária eu só tenho aplicação por fluido. Já na secundária eu tenho uma mola de retorno. Quando eu tiver a liberação do retorno pela válvula de proporção, a mola faz com que a polia se abra de volta. Tudo bem? Eu tenho na aplicação, o meu motor de passo foi atuado, ele faz com que a válvula de proporção se mova, abrindo a passagem de óleo, fazendo com que a polia se abra e a outra se feche. Aí onde mudança de marcha de baixa para alta, Também meu motor de passo foi atuado. Eu tenho lá minha válvula de gaveta abrindo a passagem de fluido, fazendo onde a polia aqui, mova a parte central para fora, aumentando o espaço aqui. Quando eu tiver a pressão aplicada, essa aqui eu tenho o quê? Conforme eu abrir essa, aqui eu tenho uma outra solenoide que faz o quê? Essa válvula abrir a parte do retorno. Retornando, ela vai fazer o quê? Ela vai ser fechada. Então, como a gente falou, Uma abre, a outra fecha, outra se abre. Tudo por pressão hidráulica, tudo por força hidráulica. Tá? Então, a pressão da linha é aplicada, a polia primária movimenta e a polia móvel
para a direita, pressionando a correia de aço e expandindo a parada externa. Quando a polia móvel primária se movimenta para a direita, a válvula de controle de proporção inicia o movimento para a direita através da articulação. Proporção ligada à polia móvel. A correia de aço é puxada no sentido a polia primária, para movimentar a polia móvel secundária para a direita. Marcha baixa para marcha alta, ela faz o processo inverso. Ele elimina, abrindo o retorno na polia primária, fazendo a pressão entrar na polia secundária, para fazer o movimento inverso. Então ele sai de uma marcha baixa para outra alta. Tudo bem? Nessa transmissão eu ainda tenho, como eu falei, né, a parte do fluido. Eu tenho algumas montadoras, uso o painel como identificação. Eu tenho ele, né, a identificação de manutenção e eu tenho a identificação de temperatura. Por quê? Esse câmbio CVT, ele usa um sensor de degradação de fluido. O sensor de degradação, ele conta por temperatura e quilometragem. Então ele vai contando a degradação do fluido. Então o pessoal fala assim, né? Ah não, você desligou, parou de degradar o óleo. Não, ele não degrada por temperatura. Se eu usei o câmbio severamente, essa temperatura está alta. Se eu desligar o veículo, a tendência da temperatura é cair ou aumentar primeiro? Ela vai aumentar. Ela aumenta para depois cair. Esse momento de aumento de temperatura, o óleo ainda continua sendo degradado. Nesse exemplo que eu passei para vocês aqui, a temperatura do fluido, né? Vai acender a luz do painel aqui de slowdown, excesso de temperatura, 140, 145 graus. E essa luz só vai se apagar quando tiver aproximadamente 135 graus. Mas, Fábio, aquece muito? Aquece. Principalmente aqueles veículos que têm transmissão CVT com controle de pedal shift ou borboleta, onde o proprietário acaba utilizando erroneamente e essa polia fica abrindo e fechando por controle indevido. Lembra que eu falei que o atrito é alto? Imagina que o óleo tem que falar, gerar a lubrificação e gerar o atrito. Agora imagina essa cinta subindo e descendo, mudando de marcha manualmente, a temperatura de atrito ali vai ser excessiva. E essa temperatura vai gerar essa falha. Quando ele chegar a uma determinada aí, vai depender de cada montadora, da falha que ele vai dar como serviço requerido, como troca de fluido. Ah, mas qual que é a troca? Vai depender de cada montadora, qual foi o limite que eles estipularam, qual foi o teste que eles efetuaram e qual o tempo que eles colocaram para degradação. Tá? Então não é assim, com 40 mil, 50 mil, 80 mil, vai depender da montadora, do tipo de teste que ela fez e o tipo de fluido que ela está usando. Tudo bem? Para dentro da unidade ou nos aparelhos diagnósticos, ele não usa pela temperatura, ele usa contagem. A gente chama de contes. Tá? Então lá no módulo, como ele tem lá a temperatura e a quilometragem, ele conta pela contagem. Então lá na temperatura ele sabe que, né, a 150 contos o câmbio está aproximadamente a 75 graus, que seria uma temperatura normal de trabalho, entre 75 e 80 graus. Lógico, isso aqui vai subir? Vai, né? Se eu pegar uma serra, né? Ou pegar um trânsito que eu tiver maior modulação de transmissão, isso aqui vai, mas normalmente a faixa de trabalho da transmissão é entre 75 e 80 graus. E por essa contagem aqui, ele consegue ver também a hora da troca do fluido. Por essa contagem, né, lá no software da transmissão, ele consegue fazer o cruzamento de informação e ele consegue ver o momento da troca desse fluido. Como eu falei, né, as pressões aí são um pouco altas. Aí eu tenho as portas de verificação de aplicação, né? Então eu tenho porta lá, né, de pressão de embreagem de avanço, pressão de freio reverso, pressão da polia primária, linha de pressão e pressão do conversor de torque. Tudo em megapascal. Então, por exemplo, aqui uma linha de pressão, né? Trabalha de 0,5 a 1,5 megapascal.
Pascal. Então ele trabalha de 5 bar a 15 bar de pressão. Conversor, da mesma forma. Então a pressão é alta. Por quê? Eu preciso fazer a aplicação e manter essa polia estável. Então eu preciso dessa pressão, por isso que a pressão é alta, porque estamos falando aí de parte hidráulica. E essas portas é tudo para fazer verificação se eu tiver algum problema. Então, a gente mostra essa porta justamente para quê? Vai fazer uma medição, ver se seu aparelho, né, seu manômetro está na escala correta. A pessoa às vezes vê lá a tabela, né? 1,5, né? 1 bar e meio, 2 bar, dá para usar aquele que eu tenho, né? Põe, estoura na cara, né? Aí, fragmenta. Então, cuidado, né? A ECU do CVT registra o nível de deterioração do fluido. Após a substituição do fluido CVT, utilizar um aparelho diagnóstico, né, para apagar o registro. Então, quando eu vou fazer substituição, eu tenho que mostrar para o módulo que eu fiz o quê? Eu fiz a troca desse fluido, ou eu fiz alguma manutenção. Aí eu tenho que zerar ele para começar de novo. Por quê? Se eu não fizer esse zerar do módulo, ele continua lendo. Se você não fizer a troca, ele pode entrar em emergência. E você fez a troca do fluido, tudo direitinho, só que você não fez o quê? O reset na unidade. Ele vai entrar em emergência, o cliente pode voltar achando que tem defeito, e você trabalhar em cima do defeito, que na realidade não é defeito. Você só esqueceu de zerar o sistema. Aí são outros tipos de vista externa, né, de outra transmissão. Normalmente aí o kart de uma CVT é lateral, tá? Então aí eu tenho o inibidor, né, que é a parte de seleção de marcha, sensor de velocidade, né, sensor de pressão. Tá? Então aí são algumas delas. Aí uma vista interna dela montada. Essa transmissão, eu tenho o conversor de torque e aqui dentro eu tenho essa bomba. Alguns veículos usam essa bomba interna aqui com palhetas ou com engrenagens. A que tem palhetas, se eu tiver um aquecimento muito grande do fluido, ela vai começar a fazer cavitação. Ela gera bolha de ar e faz um ruído como se estivesse faltando óleo. Ou tendo ar no sistema, ele começa a gerar um ruído muito alto. E aqui todo o meu fluxo, né? Então entrou, né? Eu tenho lá polia primária, polia secundária, que vai estar acoplado ali um pinhão, né? Saindo ali meu diferencial. Nos veículos CVT, também pode ser veículos 4x4, 4x2, né? AWC. Aqui as minhas portas de verificação, aqui são outro tipo de transmissão, né? Então, normalmente na transmissão vem marcado na carcaça, né? As portas. Tá? Então, embreagem, força. Melhoria do consumo. Por que eu vou ter uma melhoria do consumo numa transmissão CVT? Onde que eu vou ter a melhoria? Ela não é contínua? Se ela é contínua, eu não vou ter aquela variação de rotação, naquela troca de marcha. Né? Pisei na embreagem, a rotação cai, eu tenho que chegar. Então, quando é contínua, eu vou manter uma rotação e ela vai fazendo a mudança sem eu ter a queda de marcha. Se eu não tenho a queda de marcha, eu não preciso recuperar potência nem torque. Ele vai estar sempre na mesma faixa. Por isso que a contínua, ela tem o quê? A melhoria do consumo de combustível. Tudo bem? Por não ter o quê? Queda de rotação, queda de... E eu tenho que ganhar tudo isso de novo para chegar no momento certo. Olha lá, ó, desempenho de aceleração. Na aceleração também. Onde eu tenho o câmbio automático, ele vai fazer o quê? A troca, né? Ele vai vir em pressão, cai a rotação de novo e eu vou ter que subir toda essa rampa. Na CVT eu vou subir e eu mantenho uma rotação, ou eu vou acelerando e ele continua, né? Eu não tenho perca, né, no desempenho de aceleração. Ah, mas tem um pouco menos de força, tem um pouquinho menos de... Não, não tem, pessoal. O acoplamento, o acionamento é igual. A transferência de força é a mesma. Tudo bem? Aí o meu conjunto de fluxo de força, né? A aplicação de polia, onde eu tenho lá, né? Marchas à frente.
eu tenho o eixo de entrada que está acoplado lá no conversor. Onde eu vou fazer, não tenho aplicação, eu tenho marcha à frente, direto. E aqui onde eu tenho a marcha ré, onde eu vou ter a aplicação no pacote para fazer a marcha reversa. Aqui se eu olhar, né, o sentido de rotação, todos iguais. Aqui eu tenho a rotação e eu tenho a inversão dentro do meu conjunto epicicloidal. Dentro desse meu conjunto, como eu expliquei, né, a única função dele é esse movimento. Se eu tiver algum defeito, ou mecânico, ou eletrônico do meu sistema, eu vou entrar em modo de segurança. O veículo anda normalmente. Se você pegar um veículo, CVT, for lá no chicote de eletrônica dele, de entrada, e desligar, você vai entrar, você vai engatar tanto ré quanto marcha à frente e o veículo vai andar. Ele não vai desenvolver. Por que ele vai andar? Porque na parte de seleção eu tenho uma válvula selecionadora que é puramente mecânica, então não tem o controle eletrônico. Ela só vai liberar o fluido ou para fazer a reversão ou para fazer marcha à frente. Por isso, se eu tiver um defeito eletrônico ou, dependendo do defeito mecânico, o veículo ainda continua em movimento, né? Ele vai dar código de falha, vai acender luz, né? Vai dar informação de precisar de manutenção, mas o veículo não fica imobilizado. Aí o mecanismo de deslocamento, só para mostrar, né, a variação. Tá? Então a polia primária lá, a polia secundária e a variação das polias. E aonde a cinta vai trabalhar. Esse movimento aqui das polias, vocês vão ver aqui que ele é apoiado por esferas, né? Então a polia, quando ela abre e fecha, ela corre em cima de esferas. Tá? Então, e a vedação aqui é muito precisa, né? Tem que ser precisa, porque qualquer variação de queda de pressão ou variação, eu vou ter isso aqui fazendo o quê? Movimentos vibratórios. E esse movimento vibratório vai quebrar essas peças devido às suas funções e cargas. Aí meu circuito hidráulico. No meu circuito hidráulico, eu vou ter as minhas polias, né? Eu tenho lá a bomba de óleo, o regulador, né? Válvula regulador de pressão. Eu tenho as minhas solenoides, né? Então lá a linha de pressão, controle de marcha, controle de pressão, né? Da embreagem, tá? E das polias. Então o fluido vai sair, vai indo nas suas condições. E é onde eu tenho as portas de acionamento e teste. Tá? Então esse é meu circuito hidráulico. Essas solenoides, não, duas delas, a maioria são on-off, mas duas delas são sinal PWM, tá? Sinal modulado. Porque não dá para eu abrir uma solenoide e jogar pressão de óleo direto na polia, né? Eu tenho que modular para ela chegar a pressão vir, né? Que é uma guerra de forças, ela tem que vir modulando para fazer o quê? A variação da transmissão. Aqui a arquitetura, né, da parte eletrônica, tá? Onde eu tenho lá o motor, né? Então ECU do motor e CVT são juntas. Onde eu vou ter lá, né? Para eu fazer a alteração, eu tenho que ter o sinal do inibidor, eu tenho que ter o sinal do pedal e do TPS, ou o sinal do pedal de freio, para o meu módulo fazer todo o trabalho e trabalhar em cima dos meus atuadores. E esse circuito hidráulico aqui, e essa parte aqui, ó, dentro da transmissão CVT, eu tenho uma EPROMzinha já dentro dela gravado todas as características dela, que vai conversar com as características ou especificações do motor que eu tenho. Uma conversa com a outra, fazendo todas as modulações de entrada e de saída. Tudo bem? Essas especificações aqui, ó, eu tenho o quê? Torque do motor, potência, quantidade de carga que carrega, eu tenho várias funções onde eu posso ter a condição de forma de trabalho ou a variação do que, pessoal? Da relação. Por quê? A minha relação de marcha na CVT, ela me diz assim, primeira marcha,
2,19 para 1. É exatamente esse 2,19 para 1? Ela é variável, não, ela pode chegar numa primeira marcha 2,19 para 1. Vai depender da minha condição e do meu veículo. Então ela pode variar, ela vai estar no máximo até 2,19. E variando assim conforme a condição do veículo. Nós vamos ver aqui mais para frente que eu tenho a relação de marcha especificada, porque eu tenho que saber, o engenheiro lá que vai acoplar o motor nesse carro, ele tem que saber qual que é as relações máximas a chegar. Mas isso não quer dizer que aquela relação é fixa. Ela pode ser, ela trabalha dentro de um range ali, né? Para fazer o quê? Para trabalhar na melhor condição possível. Aí meus sensores e atuadores, né? Então eu tenho sensor de rotação, tá? Eu posso ter ele RA ou indutivo. Eu tenho sensor de temperatura da transmissão, tá? Eu preciso controlar essa temperatura, eu preciso saber dessa informação. E eu tenho lá meus sensores de pressão e a solenoide, né? A solenoide que vai fazer a liberação de fluido para acionamento ou fechamento. E aí onde eu tenho a minha relação de marcha. E aí eu tenho o meu maior problema, né? O Sport Mode, onde o cliente faz o quê? A seleção de marcha manualmente. Que é aqui que é onde a gente fala que começa a gerar muitos problemas, né? Principalmente quando eu tenho borboleta. Aí o cara fica ali, né? Tipo, fala que o cara fica brincando, né? De marcha para frente, marcha para trás, o carro está na estrada e fica. Como ele não percebe, às vezes o carro, lógico, o carro vai dar aumento de rotação, mas ele faz essa troca errada, tá? Então, olha lá, relação de marcha, né, que a gente estava falando. Primeira marcha, 2,319, 1,620, 1,260, 1 para 1, 0,7, 0,445, 6 marchas. É onde eu expliquei, né? A primeira marcha vai chegar até uma relação de 2,319. Não quer dizer que na hora que eu colocar a primeira marcha, vai estar nisso, né? Vai depender de qual a condição que o veículo está. Qual é a carga de motor que você está colocando. Tá? Então, qual é a rotação. Mas a máxima que ele pode chegar é essa. Tudo bem? Então, a minha relação de marcha, o meu câmbio, é um câmbio tranquilo de mexer. Se alguém já abriu, você vai ver que ele é muito simples. Ele tem um corpo de válvula, um conjunto de pacote e a polia. Acabou o câmbio. Não tem mais nada. É simples, simples, simples. Só que é lógico, ele requer o quê? Uma atenção maior, por quê? Trabalha com pressão alta, né? A cinta lá para remover tudo não é tão fácil. Mas se você abrir um câmbio desse, você vai olhar assim, mas eu tenho duas polias, uma cinta, um corpo de válvula e um conjunto de epicicloide. Ou um conjunto de pacote. Mais nada. Então um câmbio bem simples. Quem olha para ele vê que é bem simples. Tá? Então, o que nós tínhamos que passar é isso aí. É um pouquinho só, né? Lógico, curso de transmissão CVT aí, a gente faz desmontagem, testa, tudo, né? Então, a palestra aqui é só para ter uma base do conhecimento, tá? Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Espero ter colaborado um pouquinho para o conhecimento de vocês. E só deixa eu dar um recadinho para vocês. Às 15 horas, no painel saiu um probleminha ali. Não ia ter mais palestra, mas tem uma 15 horas que vai ter palestra de gerenciamento, tá? Também pelo Senai, tá? Com outro instrutor, às 15 horas. Muito obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida,